20 horas e 29 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. 4 rapazes e um adolescente, todos de classe média, são procurados pelo estupro coletivo de uma menor no Rio de Janeiro. A Justiça decretou a apreensão do adolescente e a prisão preventiva dos maiores. A adolescente de 17 anos contou à polícia que caiu em uma emboscada. Segundo ela, um rapaz da mesma idade com quem teve um relacionamento a convidou para ir até um apartamento em Copacabana, região nobre do Rio de Janeiro. A câmera do elevador gravou a chegada dos dois. Em seguida, eles entram no imóvel. Os outros 4 envolvidos já estavam no local. Eles chegaram antes, como mostram as imagens. Bruno Alegrete, Vitor Hugo Simonin, Matheus Martins e João Gabriel Xavier foram indiciados por estupro. O encontro foi marcado por mensagens no celular. Esta outra câmera registrou a saída da adolescente. O garoto que a convidou faz um gesto de comemoração para os colegas, antes de deixar o apartamento. A equipe, de um modo geral, ficou muito estarrecida pela brutalidade, porque além da violência sexual que ela sofreu por 5 homens no interior de um quarto, ela ainda sofreu violência psicológica e várias agressões físicas. Ela estava até mesmo sangrando na delegacia e isso realmente estarreceu os investigadores. O exame de corpo de delito e o depoimento da vítima foram cruciais para a investigação. Segundo a polícia, a adolescente passou 1h30 dentro do apartamento. O delegado acredita que o grupo possa ter feito outras vítimas. Caso realmente exista outras vítimas desse grupo criminoso, que ela venha até a delegacia para relatar se realmente isso aconteceu. O crime aconteceu no dia 31 de janeiro. O imóvel pertence à família de um dos suspeitos. Os jovens respondem pelo crime de estupro coletivo qualificado pelo fato de a vítima ser menor de idade. O colégio de alto padrão, onde 2 dos envolvidos estudam, iniciou o processo de expulsão dos estudantes. O Serrano Futebol Clube anunciou a suspensão do contrato do jogador João Gabriel. Um dos suspeitos, Vitor Hugo Simonin, é filho do subsecretário de Governança do Rio de Janeiro, José Carlos Simonin. Segundo a polícia, o crime aconteceu no apartamento do subsecretário que estava desocupado. O imóvel seria alugado. O governo do Rio ainda não se manifestou. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Um jovem de 19 anos foi preso hoje por maus tratos contra animais e por induzir adolescentes a praticar automutilação. Segundo as investigações, o rapaz, que é o líder de um grupo, exibia os crimes ao vivo pela internet. Veja na reportagem de Fábio Diamante e Robinson Serântula. Difícil explicar quem é Cauã Costa da Cunha, de 19 anos. Ele foi preso nesta segunda-feira em Fortaleza, no Ceará, por policiais do Núcleo de Observação e Análise Digitais da Polícia Civil Paulista. Cauã matou e torturou mais de 100 animais em transmissões ao vivo pelas plataformas Discord e Telegram. Os vídeos são impublicáveis, revoltam até os policiais que acompanham diariamente a crueldade de criminosos que se escondem na internet. Apuramos que foram dezenas e dezenas de animais, para não falar centenas. Um indivíduo muito cruel, um indivíduo que não tem aí escrúpulo nenhum, um indivíduo extremamente agressivo. A denúncia contra Cauã foi feita por uma ONG de defesa de animais em Mauá, na Grande São Paulo. Os policiais rastrearam as transmissões feitas pelo criminoso e descobriram que tudo acontecia na capital do Ceará. Pior ainda imaginar que o pai de Cauã ajudava o filho. Irã da Cunha mandou mensagens para avisar que a polícia estava atrás de Cauã. Ele aconselhou: desativa esse número, fica só com o novo. Irã ainda disse que a polícia tinha ido até a casa da tia dele e que mentiu. Afirmou que Cauã tinha ido para Belém, no Pará.
Cauã não sacrificava apenas animais. Nas plataformas digitais, ele também chantageava e obrigava meninas a se automutilarem. Segundo policiais, ele também está envolvido em casos em que jovens foram instigadas a cometer o suicídio. Como é maior de idade, Cauã deve ficar bastante tempo atrás das grades. Ele tem 19 anos, está preso por força de prisão temporária. Agora nós estamos aí estabelecendo o vínculo com os crimes que ele cometeu para a gente poder classificar e deixá-lo preso o maior número de tempo possível. O próximo passo é identificar também quem assistia e se divertia com tamanha crueldade. Preste atenção agora. A plateia de Cauã em cada sacrifício de animais chegava a 1.000 pessoas por noite. Tudo nessa história é um absurdo. Procuradas as plataformas Discord e Telegram, até o momento não se manifestaram. O terceiro dia da guerra no Oriente Médio foi marcado pela ampliação do conflito. Bombardeios e explosões foram registrados em pelo menos 12 países, como a gente mostra agora para você aqui no telão. Veja, os ataques coordenados entre Estados Unidos e Israel já causaram 555 mortes no Irã, segundo a ONG internacional Crescente Vermelho. A retaliação iraniana e de aliados levou ainda mais instabilidade para toda essa região. Veja agora os detalhes na reportagem do nosso correspondente Sérgio Uti. A revoada de pássaros é uma reação de defesa a mais uma explosão em Teherã. As colunas de fumaça mostram que foram várias, quase ao mesmo tempo. Uma delas em uma delegacia. Além da morte do líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, os bombardeios também atingiram áreas civis, como uma escola, onde mais de 150 meninas morreram, segundo autoridades iranianas. Israelenses e norte-americanos alegam atacar alvos militares para destruir os programas nuclear e de mísseis balísticos do Irã, que ainda resiste e expande o conflito para quase todo o Oriente Médio. As ruas da capital do Catar amanheceram vazias depois de mais uma noite de ataques a bases norte-americanas no país. O caos generalizado, diz este analista, é parte da estratégia iraniana, assim como o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passam mais de 20% da produção de petróleo do planeta. O impacto no preço internacional da energia e na economia pode fazer com que Trump repense sua ação, diz Gallup Delay, do Instituto Britânico Chatham House, referindo-se aos muitos países que começam a sentir no bolso o preço dessa escalada. O Catar anunciou a suspensão da exportação de gás, o que prejudica quem vende, mas também quem compra, como os europeus. Enquanto isso, o Irã continua respondendo aos ataques e Israel é um dos principais alvos. Nem o poderoso sistema de defesa aéreo do país impediu que um míssil iraniano atingisse um alvo no centro do país. Ao menos 9 pessoas morreram. O grupo libanês Hezbollah, financiado pelo Irã, também atacou Israel, que por sua vez voltou a bombardear Beirute, deixando 52 mortos. Nesta segunda, o governo do Reino Unido revelou que recusou um pedido dos Estados Unidos para que fizesse parte dos primeiros ataques ao Irã, mas que essa posição foi revista. E agora as bases militares do país serão usadas pelos norte-americanos. Os britânicos se juntaram a alemães e franceses num comunicado conjunto divulgado no início da tarde para confirmar que as 3 maiores economias da Europa vão se juntar aos Estados Unidos e a Israel, segundo a nota, para defender interesses e aliados na região e para reduzir a capacidade de ataque do Irã. O exército israelense anunciou agora à noite uma nova onda de ataques contra o Irã. A sede da TV estatal do país foi atingida. Nós vamos até Washington conversar ao vivo com a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos. Patrícia, o que o mundo pode esperar a partir de agora? Conte tudo pra gente. Uma boa noite para você.
Boa noite, César. Boa noite a todos. Olha, mais tensão e imprevisibilidade, como em toda a guerra. No primeiro pronunciamento feito ao vivo hoje aqui da Casa Branca, depois que a onda de bombardeios começou, o presidente Donald Trump já havia dito mesmo que uma nova onda de mísseis grande deveria mesmo atingir hoje Teherã. Parece, César, que Washington quer mesmo forçar à distância uma mudança total de regime lá no Irã. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, também fez esta afirmação hoje lá no Congresso, antes dele depor perante uma comissão de legisladores. Marco Rubio também disse que, se os norte-americanos esperassem o Irã agir primeiro, os Estados Unidos iriam sofrer ainda mais baixas. Hoje, no Pentágono, o chefe da defesa, o secretário de guerra, Pete Hegseth, disse que o que acontece agora é muito diferente da invasão do Iraque em 2003, como você acompanha agora em nossa reportagem. Pressionado a responder se os Estados Unidos deram início a mais um conflito sem data para acabar, o chefe do Departamento de Guerra negou que seja isso. This is not a so-called regime change war. Não é uma guerra para mudança de regime, mas a liderança por lá mudou certamente, disse Pete Hegseth. Ele argumentou que o cenário atual é diferente do Iraque em 2003, quando ataques aéreos a mando de Washington atingiram Bagdá e tropas dos Estados Unidos entraram no território iraquiano para uma missão que durou anos, mesmo depois da morte de Saddam Hussein. Nós não começamos esta guerra, mas sob a liderança do presidente Trump, vamos terminá-la. Pouco tempo depois, na maior condecoração militar dos Estados Unidos, Donald Trump disse que os bombardeios no Irã podem durar 5 semanas ou até mais. Segundo Trump, o Irã ignorou os avisos dos negociadores norte-americanos que falaram em tudo ou nada se eles não dessem garantias de que iriam parar o programa nuclear. Além disso, o programa de mísseis balísticos do Irã estava crescendo de forma rápida e isso representava uma ameaça às nossas tropas no exterior, disse Trump, afirmando que o Irã já tinha armas capazes de atacar a Europa, algo que os iranianos negam. Donald Trump também disse que não descarta o envio de tropas para agir em terra no Irã. Isso seria uma mudança radical no que foi planejado inicialmente, segundo as autoridades do Pentágono. A ideia daqui de Washington é forçar à distância uma mudança de regime no país. Desde o último sábado, ao menos 6 militares norte-americanos morreram no Oriente Médio. 3 jatos dos Estados Unidos foram abatidos por engano pela defesa aérea do Kuwait. Os pilotos ejetaram e sobreviveram. No Congresso, deputados norte-americanos convocaram o chefe da diplomacia para esclarecer detalhes da operação militar. No Capitólio, no Pentágono e na Casa Branca, a segunda-feira foi um dia para costurar estratégias. Donald Trump conversou com lideranças árabes e, apesar dos pronunciamentos recentes, tem evitado coletivas de imprensa desde o começo da ação militar, que parece se expandir ao passar das horas. O aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, retomou hoje os voos, mas de uma forma limitada. O terminal, que é o hub internacional mais movimentado do mundo, foi atingido por bombardeios iranianos e chegou a ficar fechado, o que afetou as viagens também aqui no Brasil. A Fernanda Trigueiro está ao vivo no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e traz todos os detalhes para a gente. Fernanda, os voos que têm como destino ou mesmo chegada, né, em Dubai já foram retomados esta noite ou ainda não? Conta tudo para a gente. Uma boa noite para você. Oi, César. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Por enquanto não, viu? De acordo com a última atualização que foi repassada pela GRU Airport, que administra aqui o aeroporto, César, só hoje 12 voos foram cancelados. Desde sábado foram 24 voos no total. Além de Dubai, as viagens para o aeroporto de Doha, no Catar, também foram afetadas, porque por lá o aeroporto também foi fechado. No sábado, 2 voos que tinham decolado de madrugada aqui de Guarulhos tiveram que retornar para o aeroporto por causa do conflito. A gente lembra, César, que o aeroporto de Dubai é o principal hub do mundo, ou seja, muita gente vai para lá para pegar outros voos para outros países. Por isso, essa imagem que você acompanha agora do aeroporto de Dubai vazio é algo muito raro. Como você disse, César, Dubai já está retomando aos
poucos os voos, mas a situação de quem está por lá ainda é de muita incerteza. Nossa equipe conversou com um brasileiro que está tentando voltar, mas até agora ele não tem essa resposta. Ele está em Emirados Árabes. Acompanhe. A nossa agência de turismo também já entrou em contato conosco, já emitiu os vouchers do nosso retorno para o dia 4, né? Mas já emitiu o nosso voo, né? Nossas passagens, né? Não tem como garantir o voo, né? Pode ser que cancele ou não, tomara a Deus que não cancele, né? Mas a vida normal em Dubai já voltou. Ali o Burj Khalifa, né? Todo mundo tá falando, bastante fake news que foi bombardeado, mas não tá inteiro aqui ainda. Ainda não, vai permanecer inteiro se Deus quiser, né? Ó, o céu limpo. Aquelas últimas luzes lá, lá no finalzão, ó. Teve dias do final de semana que não dava para ver, né? Por conta dos bombardeios que teve, né? Teve também aí aquela entrevista do Trump, né? Que ele deu uma entrevista que nem começou ainda a bombardear o Irã, né? Tomara que ele cesse esse fogo aí um pouco, para dar tempo que a gente vai embora, né? Pelo amor de Deus. E a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos deve ser adiada em razão do conflito no Oriente Médio. Assessores do Itamaraty e do Palácio do Planalto já trabalham com a possibilidade de transferir o encontro com Donald Trump para o fim de março ou início de abril. E o governo brasileiro também avalia os impactos da variação do preço do petróleo na nossa inflação e segue na defesa de uma solução diplomática para a guerra. A ligação na manhã desta segunda-feira entre Lula e o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, não estava prevista na agenda. Os dois falaram sobre uma possível intermediação pelo Brasil e sobre a ampliação das tensões no Oriente Médio. No fim de semana, o Itamaraty condenou os ataques ao Irã, pediu respeito ao direito internacional e contenção das partes. O embaixador da República Islâmica do Irã no Brasil disse que recebeu com satisfação a posição brasileira e agradeceu pela condenação dos ataques. A declaração gerou críticas de setores alinhados a Israel, que veem um possível desequilíbrio na postura diplomática brasileira. Acho lamentável a política externa brasileira optar por esse tipo de discurso que recebe até mesmo um elogio do embaixador iraniano no Brasil. O Itamaraty acompanha ainda a situação de centenas de brasileiros que vivem na região. O ministro Mauro Vieira conversou hoje com o chanceler dos Emirados Árabes Unidos, diante do fechamento do espaço aéreo e das restrições de voos em Dubai e Abu Dhabi. No fim de semana, a embaixada em Teherã informou que haverá um plano de retirada caso o conflito se intensifique. Além da frente diplomática, o governo monitora os impactos econômicos da crise. O preço do petróleo voltou a oscilar e isso pode ter reflexos sobre a inflação aqui no Brasil. Se a tensão geopolítica aumentar a incerteza e houver repasse mais forte para os preços, o Banco Central pode até antecipar uma pausa no ciclo de cortes da taxa de juros, ou seja, interromper a redução da Selic antes do previsto. Mas, segundo o secretário do Tesouro Nacional, não há indicação de mudança imediata nesse cenário. O que pode acontecer lá na frente é o momento de parada ele ocorrer antes, caso esse cenário de incerteza e de repasse a preços comece a ficar mais intenso. Mas, no primeiro momento, acredito que ao longo de 2026, o risco disso acontecer acaba sendo menor nesse momento. E a guerra já está trazendo reflexos no mundo inteiro, principalmente na economia. Veja, o preço do barril do petróleo disparou mais de 7% e se aproximou dos $80, o maior valor desde julho do ano passado, quando aconteceu justamente um breve conflito entre Israel e Irã. A expectativa dos economistas é que esse valor suba ainda mais por causa da situação do Estreito de Hormuz, como nós acompanhamos nas reportagens. O dólar, por sua vez, fechou o dia em R$ 5,16. A valorização é porque, em momentos de crise, os investidores costumam migrar
para a moeda americana considerada mais segura. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, teve alta puxada pela Petrobras, justamente pelo aumento do preço do petróleo. 2 meninos foram internados em estado grave após comerem chocolates e bolachas, supostamente envenenados em São Paulo. Segundo a mãe das crianças, os irmãos ganharam os alimentos do ex-companheiro dela, com quem ela teve o 3º filho. As crianças de 6 e 9 anos estão internadas na unidade de terapia intensiva neste hospital em São Miguel Paulista, na zona leste da capital. O mais velho está em estado grave, como conta uma amiga da família. Não tem condições. Aí um pai pegar e fazer isso. Um pai mandar coisa para a criança comer e prejudicar os irmãos. De acordo com o depoimento da mãe à polícia, os filhos começaram a sentir dores na barriga, visão turva e espumação na boca logo após comerem os doces. Ela afirma que os alimentos foram um presente dado pelo ex-companheiro com quem teve um relacionamento. Ainda, segundo a mãe, os pacotes chegaram à casa da família por meio de um entregador de moto por aplicativo. A mãe das crianças e o homem citado no boletim de ocorrência ficaram juntos por apenas 2 meses. Desse relacionamento nasceu um menino, hoje com 1 ano de idade. O bebê não ingeriu os alimentos. Segundo os vizinhos, o ex-companheiro seria um cabo da Polícia Militar. Ele é um policial. Ela nem estava tendo envolvimento com ele, eu não sei o que aconteceu para ele ter mandado isso. Ter mandado isso para eles. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue em apuração. A polícia já solicitou perícia no pacote dos alimentos e aguarda os laudos médicos das crianças. Parlamentares do PT acusam o senador Flávio Bolsonaro, do PL, de fazer campanha eleitoral antecipada neste domingo, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foram às ruas em capitais do país. Na Avenida Paulista, em São Paulo, 2 quarteirões foram ocupados por manifestantes. Cartazes e bonecos infláveis faziam críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, e ao presidente Lula. Usando o colete à prova de balas, Flávio Bolsonaro falou como pré-candidato à presidência. Todos nós somos favoráveis ao impeachment de qualquer ministro do Supremo que descumpra a lei. O nosso alvo nunca foi o Supremo. Nós sempre dissemos, o Supremo é fundamental para a democracia, mas estão destruindo a democracia a pretexto de defendê-la para atingir Bolsonaro. Segundo o monitor do debate político da Universidade de São Paulo, a manifestação reuniu cerca de 20 mil pessoas no horário de pico. O deputado federal Nicolas Ferreira, principal organizador do ato, defendeu o projeto de lei da dosimetria, que reduz a pena de Jair Bolsonaro e de condenados por tentativa de golpe. E nós votamos e nós aprovamos a redução de pena para as pessoas do dia 8. E aí o que o Lula fez? Ele vetou. Só que eu quero dar um recado aqui para o Lula. Nós vamos derrubar o veto da dosimetria. Neste domingo, a ex-primeira-dama Michele divulgou uma carta escrita por Jair Bolsonaro. No texto, o ex-presidente revelou que pediu à esposa que só se envolvesse com política a partir de março. E, em recado aos aliados, afirmou que os apoios devem vir pelo diálogo e convencimento, nunca por pressões ou ataques. O posicionamento vem após Michele ser alvo de críticas da própria direita por não se envolver na pré-candidatura de Flávio. Um dia após a manifestação, nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes negou mais uma vez o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que ele cumpra a pena em prisão domiciliar. Ao justificar a decisão, o ministro destacou que as necessidades médicas de Bolsonaro são atendidas na Papudinha e citou o histórico de tentativa de fuga do ex-presidente enquanto ele ainda era réu. E a gente recebe agora o cientista político Bruno Garchagen. Garchagen, muito boa noite, muito obrigado por estar conosco aqui no SBT Brasil.
Toda essa manifestação que aconteceu em São Paulo e em outras capitais, a gente pode chegar a afirmar que agora, finalmente, a direita está se unindo em prol já a caminho da eleição ou não? Boa noite, César. Boa noite para a nossa audiência. É o que parece, pelo menos aparentemente, em relação aos pré-candidatos, aquele núcleo que vai ser fundamental para quem passar para o segundo turno, seja o Caiado, o Zema e outros, e também... Você acredita que todos vão sair candidatos? Pelo menos é o que todos dizem que vão, né? E eu acho que também não há problema. Eu acho que até estrategicamente, para todo esse campo da oposição ao atual presidente Lula, que vai tentar a reeleição, é mais interessante dispersar os votos nesse primeiro turno, para que depois cada um consiga, obviamente, se tiver essa possibilidade, convencer o seu eleitor que votou nesse candidato no primeiro turno a se aliar em torno do nome que vai passar para o segundo turno. Hoje, esse nome, de acordo com as pesquisas, seria o Flávio Bolsonaro. Mas essa manifestação, César, teve alguns elementos importantes para a nossa audiência entender. Primeiro, foi usado o tema do STF, ou seja, a rejeição, uma oposição forte contra o STF, e também o tema da anistia. Esses dois temas são fundamentais para que essa base de apoio que já tem uma relação, um vínculo com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, por extensão, vai apoiar o Flávio Bolsonaro, consiga ali manter essa identidade e navegar juntos durante toda essa campanha até a eleição. O grande problema é que esses dois temas não conseguem convencer, a priori, aquele grande campo eleitoral dos eleitores que não estão necessariamente alinhados nem com o atual presidente e nem com o Flávio Bolsonaro, considerado o grande nome dessa oposição. Porque essa faixa da população que decide a eleição porque é majoritária está muito mais preocupada com a questão econômica, ou seja, o que o governo atual tem feito e para prejudicar ou para ajudar a vida dessas pessoas, a percepção que elas têm que se a vida melhorou ou piorou. Então, tem temas que são importantes para essa base aliada que participou dessa manifestação, mas que não são temas que conseguem vencer, superar ou convencer, melhor dizendo, essa grande faixa da população que vai decidir a eleição. Então, portanto, foi mais um evento para unificar essa base, não só a base dos políticos, mas também a base de apoio, do que qualquer outra coisa. Eles vão ter que mudar o discurso para ampliar. Você acredita ainda nessa polarização de direita e esquerda, ou nós teríamos ainda um caminho aberto, talvez, quem sabe, para uma terceira via? Muito difícil para essa eleição de 2026, César, dado o histórico recente dessa polarização no Brasil, que escape de Lula de um lado, candidato dessa esquerda, e o Flávio Bolsonaro, repito, porque está à frente das pesquisas como candidato dessa direita. É inescapável, mesmo que aparecesse um outro candidato com uma proposta muito melhor do que Lula e Flávio Bolsonaro, tivesse um discurso muito mais alinhado com aquilo que a população brasileira deseja ouvir e que tivesse um projeto político muito melhor para o país, que esse terceiro candidato conseguisse convencer essa população que está polarizada entre esses dois nomes. Ok. Chagas, muitíssimo obrigado, pela sua participação, sempre muito importante para a nossa audiência, como você disse, para o nosso telespectador, explicar exatamente tudo aquilo que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado e até breve. Obrigado, até breve. O presidente da CPI mista do INSS afirmou que não vai recuar da decisão que pediu a quebra do sigilo do filho do presidente Lula, o Lulinha. A definição está nas mãos do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. A guerra de versões sobre a quebra do sigilo de Lulinha voltou ao centro dos debates na CPMI do INSS nesta segunda-feira. O pedido foi aprovado na semana passada, numa sessão tumultuada. A base governista entregou ao presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, um pedido para anular a votação. Se ela não for anulada, ela abre um precedente muito grave para o parlamento. Porque a partir de agora, o presidente de qualquer comissão, ele vai poder escolher o resultado que ele quiser anunciar, independente do quórum da comissão. Nesta segunda, o presidente da comissão disse que seguiu o regimento e que não vai voltar atrás. Eu tenho absoluta certeza de que serão analisados todos os fatos, uma vez que eu agi corretamente dentro do regimento,
não mudo uma vírgula sequer das minhas ações da semana passada. Ao longo da sessão desta segunda-feira, a oposição explorou uma reportagem publicada pelo Estadão sobre as relações do filho do presidente Lula. A matéria diz que Lulinha teria admitido a pessoas próximas que teve uma viagem a Portugal e hospedagem pagas pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, investigado no esquema de fraudes contra aposentados. O advogado de Fábio Luiz Lula da Silva informou que as informações não partiram do empresário nem da defesa dele. Disse ainda que os esclarecimentos serão prestados ao Supremo Tribunal Federal. O advogado reafirmou que Lulinha não tem qualquer relação com o esquema do INSS e que só soube do envolvimento de Antônio Carlos Camilo Antunes depois da exposição do caso pela imprensa. Me permita te fazer uma pergunta. Você acredita que existe vida fora da Terra? Ao longo dos anos, essa pergunta já mexeu com a imaginação de muita gente. Inspirou roteiristas, cineastas e, muito além da ficção, estimulou o avanço de estudos científicos sérios em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a declaração recente do ex-presidente Barack Obama de que os alienígenas realmente existem provocou uma reação de Donald Trump, que pretende divulgar arquivos secretos sobre esse assunto. Este é o tema da primeira reportagem da série especial OVNIs, Mistérios no Céu. No mundo da ficção, os alienígenas são investigados ali. Is this why we came out here, Mulder? To look for UFOs? Na série Arquivo X dos anos 90, a dupla de agentes do FBI foi a uma área militar buscar evidências sobre extraterrestres. Unbelievable. Na vida real, a Área 51 existe, mas foi criada para fins militares. O lugar, no estado de Nevada, é uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, inaugurada em 1955, durante a Guerra Fria. A CIA, o Serviço de Inteligência norte-americano, só admitiu a existência da base em 2013. Lá, aviões do Exército são testados, mas sempre houve a dúvida se, de forma secreta, a Área 51 abriga corpos de alienígenas encontrados ao longo dos anos. Area 51, there's no underground facility. Sobre a Área 51, não há um espaço subterrâneo, a menos que exista uma grande conspiração para esconder este fato do presidente dos Estados Unidos, disse Barack Obama durante uma entrevista recente a um podcast. O entrevistador perguntou se os alienígenas existem. Are aliens real? Eles são reais, mas eu não os vi. Não há corpos sendo mantidos, disse Obama. Com a enorme repercussão em torno do assunto, o ex-presidente dos Estados Unidos precisou se explicar. Obama disse que, estatisticamente, o universo é tão grande que são boas as chances de existir vida lá fora, mas que a probabilidade de que já tenhamos sido visitados por extraterrestres é baixa por causa da distância expressiva entre os sistemas solares, e reafirmou que não viu evidências de contato de seres de outros planetas durante a presidência dele. A declaração de Barack Obama gerou uma reação do atual presidente dos Estados Unidos. Donald Trump determinou a liberação e publicação de todo o material classificado, ou seja, sensível, em relação a OVNIs e extraterrestres aqui nos Estados Unidos. Trump também criticou Obama por ter tocado no assunto, afirmando que ele tornou pública uma informação sensível. A NASA também já investigou o tema e chegou a realizar uma audiência pública sobre o assunto aqui na capital Washington.
Em setembro de 2023, integrantes da Agência Espacial Norte-Americana compartilharam as descobertas de uma investigação sobre OVNIs e ETs. Eles afirmaram que não há evidências de que as imagens capturadas por câmeras e celulares ao redor dos Estados Unidos são de extraterrestres. Agora, os norte-americanos aguardam algo ainda mais específico. Os arquivos a serem liberados são de investigações de outras agências, como a CIA. Se tudo for publicado como Donald Trump determinou, o mundo vai saber em breve se a vida fora da Terra, que já rendeu um dos maiores sucessos da história do cinema, pertence apenas aos roteiros de ficção. Right here. E amanhã, na segunda reportagem da série OVNIs, Mistérios do Céu, o SBT Brasil vai trazer relatos exclusivos de pilotos que afirmam ter visto objetos voadores não identificados. Exclusivo. Um delegado foi flagrado dirigindo um carro de luxo apreendido durante uma operação na Grande São Paulo. O uso do veículo foi autorizado pela Justiça para policiais em serviço, mas não foi isso que foi registrado nas imagens. Hoje é dia 1 de fevereiro, agora são 15h15, eu estou no Shopping Ibirapuera. Seria um carro como qualquer outro, parado num estacionamento de um shopping na zona sul de São Paulo. O carro do meu sogro está estacionado ali. Mas quem estava dirigindo o veículo era um delegado de polícia. Já era, não dá. O carro de luxo avaliado em R$200 mil foi apreendido em novembro do ano passado durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em Diadema, na Grande São Paulo. Na ocasião, mais de 100 quilos de drogas foram encontrados e 5 suspeitos presos. Entre eles, Daniel Ferreira Pereira, dono do veículo, que está em nome do pai dele. Em depoimento, o irmão de Daniel, Tiago Ferreira Pereira, denuncia que o veículo vinha sendo usado pelo delegado João Cláudio Pereira Paz para uso particular, o que contraria a decisão da Justiça. Na determinação, a juíza deixa claro que o veículo deveria ser utilizado exclusivamente em atividades de investigação ou repressão a crimes. O sistema de rastreador do carro, no entanto, comprova que o delegado teria circulado por vários endereços. Um deles seria a rua onde mora o agente público, o que demonstra que o automóvel teria passado a noite no local. Este outro vídeo, também gravado por parentes de Daniel, mostra que o veículo estava estacionado em frente ao que seria um restaurante em um bairro rico da capital paulista. O caso veio parar na Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo. As provas colhidas pela família do suspeito foram entregues aos agentes, que apuram a denúncia de uso irregular do bem apreendido. O delegado, acusado de cometer o crime, também abriu inquérito com o argumento de que estaria sendo perseguido. Mas o policial se contradiz. Confirma que o veículo foi autorizado para uso policial pela Justiça, mas em seguida registra como prova da suposta perseguição a entrada dele no shopping às 1h12 da tarde de um domingo. Se o delegado foi cumprir alguma diligência no shopping, resolveu em apenas 2 horas. Já era, não dá. Em nota ao SBT, a Secretaria da Segurança Pública disse que não compactua com desvios de conduta e que a Corregedoria da Polícia Civil apura os fatos. Sobre os citados na reportagem por tráfico de drogas, a defesa de Daniel e Jefferson Pereira Ferreira diz que não irá se manifestar sobre o processo que corre sob segredo de justiça. As defesas dos demais presos se manifestaram na ação judicial negando o envolvimento com o crime. Em uma metrópole com 12 milhões de pessoas, você confiaria em alguém que nunca viu antes? Mas São Paulo surpreende com exemplos de que ainda é sim possível
acreditar nos outros. O brasileiro anda desconfiado. Será? Leve agora e pague depois. Ao perceber que as pessoas não andam mais com dinheiro no bolso, a estratégia para vender é confiar. Mesmo que muitos não acreditem, ainda existe no mundo gente confiável e que confia nos outros. Esses dois irmãos que vendem doces num semáforo na zona oeste da cidade aplicam o conceito do Pix da confiança. Não dá certo em 100% das vezes, mas chega bem perto disso. Esse é o caminho para vocês desenvolverem o negócio de vocês. Para deslanchar é muito mais rápido também. Você consegue vender, vendeu, chega em casa, o Pix está lá. Um dia bom, todo dia eu tenho uma meta de vender 20, é o mínimo. Totalizando cada unidade a R$10, dá R$200 por dia de faturamento. Num dia muito bom, dá para fazer de R$500 a R$600. A confiança dos brasileiros também é tema de um estudo. A pesquisa mediu o quanto confiamos nas instituições, nas empresas e nos órgãos públicos. O Corpo de Bombeiros liderou o ranking com 85 pontos numa escala de 0 a 100, seguido pelas igrejas com 67 pontos e as escolas públicas com 66. E num anjo, você confiaria? Valentim ficou conhecido como o anjo do asfalto depois que começou a gravar e postar nas redes sociais ajudas que presta na rua. No começo, quem é abordado por ele desconfia. Moça, tá precisando de ajuda? Tá precisando de ajuda? O carro não tá andando não? Ô moça, pode ficar em paz, eu tô com você, nós vai chegar até o posto. Eu ofereço ajuda e tal, e já falo, ó, eu não vou cobrar nada, fica tranquilo que eu faço isso aqui, é um trabalho solidário. Eu gravo tentando transmitir a mensagem do vídeo, que é levar empatia para o próximo, né? E todo mundo tentar se contagiar com essa empatia. Mas o que a falta de confiança provoca na vida das pessoas? Confiar faz muito bem para a saúde. Desconfiar do outro faz muito mal para a saúde. Acordar todos os dias desconfiando do ser humano é um estado de alerta que a gente coloca no nosso organismo e isso gera estresse, ansiedade, depressão e solidão. Num mundo de tantos enganos, confiar ainda é um exercício diário que faz bem ao coração. Vamos lá, mano, vamos te ajudar a chegar na sua casa, cara. Você tem dinheiro? Nossa, eu tô pensando aqui só R$5? Eu faço isso todo dia. E eu faço de coração. Demorou. Você não precisa me dar nada não, tá, irmão? Olha, hoje é dia de estreia aqui no SBT. Galvão FC estreia daqui a pouquinho, às 10h30 da noite, logo depois do programa do Ratinho, aqui no SBT. E ele está conosco ao vivo aqui no estúdio. Galvão Bueno, seja muito bem-vindo ao SBT, Galvão. Prazer te rever. Prazer é meu. Aliás, eu quero trabalhamos juntos muito tempo. Mas eu quero contar uma particularidade que você não vai se lembrar. Eu estava começando meu sonho de me transformar num repórter esportivo. Era ainda um estagiário na TV Record, acompanhando o Flávio Prado. Flávio Prado, que havia trabalhado contigo na Gazeta. Você estava na Bandeirantes, que não era Band, era Bandeirantes. Você tinha saído de comentarista para narrador. Na Band, isso foi em 1977. 77? Não, eu já era 1980, eu acho. Então, ainda estava na Band, eu fui para a Globo em 81. Isso, foi exatamente assim. No Morumbi, no saguão do Morumbi, um jogo de São Paulo. Nós estávamos lá acompanhando e você estava e foi muito gentil comigo. E eu sou muito grato a isso, porque você sempre teve... Não, você sempre teve muito carinho comigo, Galvão. Você sempre teve muito talento e fez uma carreira belíssima. Estou muito feliz de estar aqui com você, de estar com o telespectador do SBT. Eu estou muito feliz de estar no SBT. Eu digo sempre assim, na casa do Silvio Santos, a benção. E ontem você já foi batizado com torta na cara, que eu estava acompanhando o Celso Portiolli. Foi sensacional. Não podia fugir, né? Olha aqui, fala rapidamente pra gente como é que vai ser o Galvão FC. O Galvão FC é um programa de esportes onde a gente vai misturar o meu DNA e dos participantes que comentam futebol normalmente com o DNA do SBT. Então nós vamos tratar de todos os assuntos, nós vamos falar de futebol, vamos falar das polêmicas, vamos falar de arbitragem, mas... Muita resenha. Mas peraí, tem entretenimento. Claro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que tem plateia? Acho que tem. Tem. Você acha que tem banda? Acho que tem. Tem, chama Los Buenos a banda, com Marcelo Marrom. E aí nós vamos ter game show para conversar com a plateia, fazer perguntas, dar prêmio. Gente, o SBT é a televisão mais querida do Brasil e a cara dela é assim. O Vampeta vai estar com vocês também? Velho Vamp. Sensacional. Estreando hoje aqui no SBT, mais Mauro Naves, mais Mauro Betti, mais a Nadine e o convidado do dia.
Muito bom. Sabe quem é? Não faço ideia. Quem é o convidado? Você sabe. Quem é o convidado? Conte. Ele é meu xará, porque ele chama Carlos, como eu que chamo Carlos Galvão Bueno. Sim. Só que depois ele é massa, eu sou Galvão Bueno. Ratinho, meu amigo querido. Ratinho. Galvão, a gente tem muito para conversar. Eu gostaria de convidar você para que a gente pudesse gravar uma entrevista para você falar de Copa do Mundo, falar de seleção brasileira, falar da sua trajetória, da sua história. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Pode fazer. Porque o cara é assunto hoje, vai ser amanhã e vai ser até a Copa do Mundo todo dia. Nós vamos tratar isso daqui a pouquinho no Galvão FC, Galvão Futebol Clube. Sim. Você convocaria o Neymar? Convocaria? Óbvio. Então explica. Ele com uma perna joga mais do que todo mundo com duas. Só isso pra mim. Só faltava vocês dois não querer o Neymar. Só tá faltando isso. Ele aí, ó. Ele aí, abusado. Faltando vocês falarem que não quer Neymar. E você quer o Neymar? Vai começar cedo. Eu quero dizer o seguinte, Ratinho. Você convocaria o Neymar agora, dia 16? O Neymar tem que começar a jogar amanhã cedo da seleção. Eu também acho. Mas e o Ancelotti não falou que só vai convocar se ele tiver 100%? Não precisa 100%. Ele com 80% é melhor do que muita gente com 120%. É um grande assunto. Até porque vão colocar 3 em cima para marcar ele. Aí vai sobrar a vaga para os outros fazer gol, gente. Eu acho isso também. É um bom assunto. Mas muito bom assunto, muito bom. Aliás, eu estou tentando uma entrevista com o Neymar. Alô, Neymar. Vamos gravar uma entrevista para você falar, para que você vá à Copa do Mundo. Você precisa se despedir, porque seria a última Copa do Neymar, de uma forma maravilhosa. E o Neymar pode entrar num segundo tempo, quando todo mundo já está cansado. Aí é que vem a questão, Ratinho. Será que ele aceitaria ser reserva? Eu acho que ele não deveria ser reserva. Eu acho isso. Agora você definiu sua posição. Vamos conversar disso daqui a pouquinho no Galvão FC, tá certo? Vamos estar lá junto. Vamos estar junto, que espetáculo. Aproveita, Ratinho, faz algum convite. Aproveita que o Galvão Bueno está aqui, convida ele para participar do seu programa também, pô. Convido. E me contaram, quando ele está meio descontraído, ele é metido a cantor. Então, vamos escolher uma música do tempo dele? Tipo La Bamba, La Bamba. Todo mundo sabe essa música. Vem cantar La Bamba aqui. Vamos ver. César, tá aqui, ué. Você vai lá, Galvão? Tô te esperando aqui. Eu vou lá, depois vocês vão ver o que eu vou fazer com o Ratinho. Como é que eu vou tirar ele do programa. Estaremos esperando. Olha, Ratinho e eu somos amigos desde 1992. Verdade. Trabalhamos juntos em 1992. Uau! Ele queria ser repórter, porque Pelé e eu criamos a Copa do Brasil como ele é hoje. Mas aí ele virou deputado federal, ficou tão importante. Aí ele foi para a Record, depois veio para cá, hoje é dono de rede de televisão. É verdade. Mas, amigo querido, beijo, Rato. Beijo, Ratinho. Abração. Abração, César. Valeu, Fique com Deus aí. Beijo, Ratinho. Galvão, muitíssimo obrigado. Uma alegria. Eu tinha até trazido um papelzinho, porque tinha um monte de jogo. Trouxe a mas não cola. precisa, não, é só para não esquecer o nome. Mas vamos participar. Mas deixa pra lá, não vai Toda nem ter segunda-feira ficado... você vai estar ao vivo. Quer ver uma aqui, coisa? isso? Sai, pronto. Toda segunda-feira você vai estar ao vivo fazendo o seu programa. Com você. Então você é meu convidado no SBT Brasil. Fechado. Eternamente. Muito feliz com o seu obrigado, sucesso. Obrigado. Com todos nós. Até obrigado, daqui a pouco, Galvão. gente. O SBT Brasil fica por aqui. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente na tela do SBT. Amanhã, 8h30 da noite, estaremos de volta. Agora é com você, meu querido amigo Ratinho. Uma semana abençoada para todos e até amanhã.